pessoal, hoje nós vamos falar dos alicates mais populares. Esses são os alicates que mais aparecem para os afiadores no geral. Aparecem outros modelos de outras marcas também, porém na grande maioria das vezes são esses modelos que nós vamos trabalhar. Tem algumas variações do modelo Classic, tem algumas variações do modelo 777, também tem variação do modelo 722, mas essas variações elas partem desses modelos bases, então usar esses três modelos como exemplo já é o suficiente para o entendimento. E aqui eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um, fazendo uma comparação para a gente ter um conhecimento básico dessas ferramentas, ok? Então, pessoal, começando aqui pelo modelo 522, ele é o Classic da Mundial, tá? Esse é o da embalagem vermelha. Ele é o mais vendido, como vocês podem ver aqui, né? Ele é o best-seller da Mundial e ele é o best-seller justamente por conta do seu preço. Ele é mais acessível, né? Então o pessoal acaba optando por esse modelo, né? Por ser mais barato. Esse modelo ele é muito comum, né? Especialmente para quem é iniciante. Então a gente vê muitas manicures que estão começando, né, comprando um alicate mais acessível, né, uma ferramenta mais acessível para investir. No começo a gente vê muitas pessoas, né, donas de casa, né, o pessoal usa muito para uso doméstico também, mas ele também acaba vindo bastante para nós profissionais da fiação, né, tendo que afiar esse modelo de alicate também. Esse modelo ele é fabricado em aço carbono, tá? Então o brilho que nós vemos nele, né, é uma camada de níquel, ok? Mas a composição principal desse alicate é um aço carbono. Esse modelo ele não é indicado para ser afiado em autoclave, tá? Porque a autoclave ele realiza uma esterilização a úmido, né? E o carbono ele não pode ter contato com a umidade. Particularmente, eu não gosto de indicar esses alicates para as profissionais, tá? Começando pela qualidade do aço ser um aço um pouco mais inferior e também, né, se a gente for falar a respeito de esterilização, nós temos aqui alguns artigos na aula sobre distempera que fala a respeito desse assunto também, porque a estufa, na maioria das vezes, ela não é uma ferramenta muito confiável para se esterilizar. É claro que nós não esterilizamos os alicates, mas as manicures elas esterilizam e é bom a gente saber disso, ok? Até porque muitas estufas elas não têm uma qualidade certificada pelo Inmetro, né? E quando acontece o processo de esterilização, esses alicates eles acabam sendo danificados pela própria estufa, porque elas não alcançam ali a temperatura ideal, né? Não alcança ali o tempo também. Muitas das vezes as manicures, né, os profissionais acabam deixando de deixar no tempo correto ali. E tudo isso influencia no aço do alicate, né? Já aconteceu muito isso, vai acontecer com vocês de pegar alicates que estão com as cores alteradas, né? Às vezes muito amarelada ou azulada. E quando acontecer isso, provavelmente pode ser por causa, né, da esterilização feita em estufa, se for um alicate novo, ou também se algum outro profissional pode fazer isso no processo errado, ok? Nós vamos falar também, abordar aqui sobre a destempera no aço, né, os cuidados que como afiador nós temos que tomar para poder, né, afiar a ferramenta sem danificar ela. Então, se for para um uso doméstico, né, para um uso único, eu até aconselho sim que a pessoa, né, possa até comprar, né, vai economizar um pouco mais, vai usar para uso próprio, então eu recomendo nesse caso, né. Mas assim, mesmo assim, se a pessoa, né, puder investir um pouquinho mais, partir para uma outra opção. Um outro ponto negativo desse alicate é justamente por ele ser de aço carbono, esse alicate ele oxida com muita facilidade. Então, na minha experiência, em todo esse tempo que eu afio, eu observo que quanto mais o alicate oxida, mais ele precisa de manutenção, automaticamente ele precisa afiar mais, afiando mais, ele desgasta mais e a vida útil do alicate ela é menor, tá, pessoal? E isso é algo matemático, tá? Então, isso de fato vai acontecer com esse modelo, tá? Pessoal, um outro ponto negativo desse alicate é que esse modelo ele vem com bastante excesso de materiais, ok? Então, se nós formos observar aqui nos batentes desse alicate, né? Aqui nós vamos ver que ele tem bastante excesso de material e esse material ele precisa ser removido, ou seja, nós temos um pouco mais de trabalho para deixar essa ferramenta aqui em boas condições de trabalho,
né, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Quando nós formos fazer na aula prática, né, a remoção do excesso de material nos batentes, vocês vão entender melhor, porque vocês vão ver na prática a diferença do antes e depois, né, de qual é o ideal, né, o alicate ter ali os batentes certinhos, porque esses batentes, conforme nós formos afiando, ou até mesmo quando ele já vem novo, esses batentes eles já vêm encostando um no outro, isso já atrapalha desde fábrica o fechamento do alicate, o alicate trabalhar. E esse daqui é o padrão desse modelo, ou seja, a vantagem é que ele é mais barato, ele é mais acessível, o cliente economiza, mas as desvantagens elas pesam para o afiador. Então nós temos mais trabalho na hora de mexer nessas ferramentas aqui. Bom, e basicamente, pessoal, nós conseguimos identificar esse alicate através aqui, né, apenas de olhar, vocês vão ter esse hábito, vai ser algo natural, né, mas aqui o acabamento do braço do alicate, né, ele tem esses risquinhos aqui contínuos, essa divisória aqui no meio, né, o eixo diferente do 777, ele é um eixo interno igual ao 722, ok? Inclusive a oxidação também entra muito nessa parte do eixo e ela também dificulta a remoção de folga. Ou seja, é um alicate que pode ser um pouco mais difícil de trabalhar, é algo que eu vejo que é particular também de cada afiador, mas eu estou dando aqui a minha visão, tá? Eu prefiro afiar os alicates de inox, tá? E também algumas vezes, bom, na maioria das vezes, quando eu pego esse modelo, eu consigo observar que o acabamento, né, a geometria dele não veio muito bacana, então dá mais trabalho também todo o processo de pré-afiação. Então é um alicate que ele dá para afiar e alcançar um bom resultado sim, tá? Ele tem as suas desvantagens, mas nós afiadores conseguimos, podemos dizer assim, driblar esses problemas e realizar uma boa afiação, né? E tem afiadores que gostam de afiar os alicates de carbono, outros assim, não importam muito com o modelo, outros preferem afiar alicates mais de inox, ok? Então, esse é o 522. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do 777. Um outro modelo, que na verdade podemos dizer que é o mesmo, é o 775, tá? Ele tem a mesma estrutura desse alicate, vai só mudar, né, a parte da alça aqui, que ela tem uma ergonomia diferente, tá? Ela tem algumas bolinhas, né? E vocês vão ver que está escrito 775 Touch. Toda a estrutura é a mesma, a única coisa que muda é essa diferença da alça, como eu disse agora. Bom, esse alicate, pessoal, para quem já é profissional, é um alicate que já é indicado, inclusive eu indico até mesmo para quem usa como de uso doméstico mesmo. Então, esse é um modelo que também vai chegar bastante para nós afiarmos, né? E ele já é da linha profissional, como bem aqui mesmo dito, e ele é um aço inox, ele tem o mesmo aço do 722 ou 772, outros modelos de inox é o mesmo aço, porém o que muda é algumas características que eu vou trazer para vocês aqui agora. Esse modelo, pessoal, é um modelo que ele já é um pouco mais caro, né, que o 522, justamente por ser de aço inox. Mas eu acho que o valor que ele é um pouco mais caro, ele vale super a pena, então eu indico para os clientes comprem pelo menos o alicate 777, tá? De todos, né, os modelos, ele juntamente com o 775, ele vem com um eixo rebitado, tá? Então ele é um eixo que ele é externo. Vocês vão ver que ele tem uma protuberância, né? Ele não é interno igual o 522 ou o 722 que nós vamos mostrar daqui a pouco. E ele é intermediário, podemos dizer assim, porque justamente ele vem com excessos de materiais também, tá? Nos batentes também, como eu já expliquei aqui no 522, ele vem com esses mesmos excessos de materiais, tá? E se nós formos comparar ele com o modelo 722, nós vamos observar que na grande maioria das vezes a lâmina, o comprimento da lâmina, né, aqui que eu estou apontando, esse comprimento ele é maior, tá? Porém, acontece muitas vezes de vir essa lâmina pequena, então assim, como a fabricação dos alicates é em massa, é em série, né, se algum lote der problema, o lote inteiro vai vir com o mesmo defeito. Então, às vezes acontece de lotes vir pequenos, né? Então, não é sempre que vai vir um alicate grande, né? É bom saber disso porque
né? Vamos supor, se você for revender algum alicate, né, ou a cliente questionar por que o alicate veio pequeno, é porque é um problema de fábrica também, tá? Então, se nós formos observarmos, né, aqui, o acabamento dos batentes desse alicate, ele é bem grosseiro. E assim, pessoal, quando esses modelos vêm, esses modelos, o 777 ou 775, até mesmo o anterior, o 522, eles são alicates que eles precisam passar obrigatoriamente pela remoção de batentes, fazer essa retífica logo de primeira, porque, por exemplo, esse daqui, ele já tá com, eu já estou sentindo aqui que os batentes já estão atrapalhando o fechamento do alicate, sem o alicate ter sido afiado, nem nada. Acabei de abrir aqui, e é por isso que muitas manicures já compram um alicate e já mandam afiar, porque ele já vem com problema de fábrica. Claro, nós afiadores vamos ter um pouco mais de trabalho com esses dois modelos, mas esse modelo aqui, na minha visão, ele já é muito mais fácil de ser trabalhado, por causa da qualidade do aço. Quando falamos a respeito do processo de triagem, né, na qual os batentes desse modelo e do modelo 522 precisam ser feitos obrigatoriamente, é porque nem sempre, em todos os casos, alguns processos de pré-afiação, né, nós vamos falar nisso, vamos falar isso nas aulas seguintes, detalhando o processo de afiação, que nós vamos dividir em 4 partes, né, a gente vai fazer a triagem, a pré-afiação, o acabamento, e todos os alicates eles passam por esses processos, mas de formas diferentes e sempre respeitando cada defeito de cada alicate, ok? Porque cada alicate vai vir com um defeito diferente. Então, o que vai realmente diferenciar esse modelo do modelo que vai vir a seguir vai ser mais a questão de acabamento e a questão do eixo, que também muda, né, por ser um eixo rebitado, ok? E nós vamos abordando especificamente nas próximas aulas alguns outros detalhes que também são importantes. Então, esse aqui é o 777. Para finalizar, vamos falar um pouquinho agora a respeito do 722. Tem um outro modelo, pessoal, que ele é 772, ou seja, é 2 sets, né, em vez de ser um set só. E o que diferencia é que ele é um cabo longo e também ele é mais caro. Eu não vejo necessidade da profissional comprar o modelo 772, a menos que realmente ela prefira, porque o que vai mudar realmente é o tamanho do cabo, né? Mas na prática em si, assim, ou melhor, nas partes técnicas, eles não têm diferenças. É toda a mesma estrutura, o mesmo material. Mas o 722 ele tem o padrão profissional já, ok? Eu inclusive indico, se você vai começar na afiação, ter cuidado na hora de afiar esses modelos, pois esses modelos são os modelos mais caros, tá? O 777 também já é mais caro, e o 722 ou 772 são modelos mais caros. Então é muito importante a gente respeitar o processo de aprendizado e realmente já ter uma qualidade de afiação bacana antes de estar oferecendo a nossa mão de obra para os clientes. Meu objetivo aqui é trazer o direcionamento para que vocês não apenas aprendam a afiação de uma maneira correta, economizando tempo, economizando investimento desnecessário, mas também evitando os erros que eu cometi no meu começo. Eu já tive que reembolsar clientes, né, por não ter feito uma boa afiação, então, ou seja, a gente acaba pagando para trabalhar. Esse modelo, pessoal, ele é um modelo de inox, ok? Então ele já é um alicate assim como o 777, não lembro se eu abordei, mas vou abordar agora. Ambos eles podem ser esterilizados na autoclave, ok? Justamente por ser um alicate inox, né? Porque como o 522 ele é de carbono, ele não suporta, né, a afiação, ou melhor, a esterilização em autoclave, justamente por causa da umidade, né, somada com a sua composição de aço carbono, que não combina, né, ele oxida por completo. Esses dois modelos eles já podem ser esterilizados também em autoclave. Como eu já falei, né, os alicates eles são feitos em séries, embora esse seja, vamos dizer, o premium da Mundial, ele também vem com alguns defeitos. Eu já peguei alicates que vieram 100% bacanas, inclusive cortando, porém, sempre há ajustes que precisam ser feitos e cabe a nós, afiadores, estarmos fazendo esses ajustes. Bom, dentre todos, esse modelo, ele, na minha opinião, ele é o alicate que respeita a melhor geometria desde fábrica, não significa que ele sempre vem assim, tá? E diferente do 777, os batentes, eles já vêm
com menos excesso de material, e isso é bom porque facilita o processo da afiação. Na hora de nós fazermos a pré-afiação, nós podemos pular algumas etapas, e isso acelera o processo, né? Ou seja, a gente pode fazer mais, se nós pegamos uma remessa de 7-7-2, né? Ou melhor, de 7-2-2, nós podemos fazer um processo de afiação mais rápido por ter menos processos de pré-afiação para ser feito nesses alicates. Então, o eixo dele, vocês podem observar aqui que ele é um eixo igual ao 522, ele é um eixo interno. Inclusive, nós vamos ter aqui uma aula específica falando a respeito do eixo, do funcionamento e na hora de fazer a remoção da folga, ok? E vai ser muito importante essa aula porque o eixo ele é uma das áreas extremamente importantes na hora de nós, antes mesmo de iniciarmos a afiação. Então, não deixe de assistir essa aula com atenção. Bom, pessoal, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês de informação, ok? Não tem muito mais o que falar a respeito desses alicates, desses modelos, tá? Aqui, olhando no Zoom, nós podemos ver o batente, né? Nós vamos fazer na aula prática o antes e depois. Mas, por exemplo, esse alicate aqui, se eu fosse iniciar a fiação, provavelmente eu não precisaria fazer muito os batentes. Se fosse mexer, seria algo muito mais prático e rápido que os outros, porque ele já não vem com tanto excesso de material, ok? E, né, esse alicate nós podemos identificar assim como o 777, o brilho, né, o aço, ele é diferente do 522, o desenho também, o design. Com o tempo vocês vão identificando, só no olhar vocês já vão saber qual modelo que é, sem precisar olhar para a embalagem. No começo eu confesso que eu não tive, né, esse direcionamento, esse aprendizado, e eu acho muito importante trazer isso aqui para vocês. Ou seja, eu não sabia identificar os alicates de forma correta, né? Então tudo isso vai facilitar no processo de afiação, quando nós formos fazer na prática. Com o tempo vocês vão perceber isso, vocês vão ver que vão fazer mais sentido ao longo do tempo tudo isso que eu estou falando, porque nós precisamos conhecer a ferramenta que nós vamos prestar o nosso serviço, né, para cliente, e uma visão técnica. Então esses, pessoal, são os alicates mais populares, ok? Aqui no Brasil, as vendas dele. Então, automaticamente são os alicates que nós mais vamos receber para trabalhar, e conhecer eles é muito importante. Então, apresentá-los para vocês também deve ser importante, ok? Qualquer dúvida, só perguntar. Espero que tenha sido bem claro e vamos para a próxima aula.